Bora que bora, gabaritadores! Vamos para a nossa última aulinha aqui da geometria básica, destacando agora os polígonos regulares. Então a gente já viu os triângulos, já viu os quadriláteros notáveis, e agora a gente vai generalizar trabalhando com os polígonos regulares. Primeiro de tudo, o que um polígono ou uma figura plana ali precisa ter para ser considerado um polígono regular? Primeiro de tudo, precisa possuir, né, lados congruentes. Lembra que a palavra congruente significa mesma medida. E os ângulos também. Então, em resumo, é isso: lados e ângulos congruentes. Então, a rigor, seria falar, né, ó, que tanto os lados quanto os ângulos têm medidas iguais. Tá bom? E aí, reparem que nas duas últimas aulas a gente já viu um exemplo disso. No caso dos triângulos, nós vimos o triângulo que respeitava essa condição, que era o triângulo equilátero. Por quê? O triângulo equilátero tem todos os lados com a mesma medida, vou chamar de L aqui, por exemplo, e todos os ângulos internos também. No caso do triângulo equilátero, a gente sabia que todos os ângulos internos mediam ali 60 graus, tá bom? No caso do quadrado, que é o último dos quadriláteros notáveis que a gente viu, também, né? Ó, no quadrado, todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também, né? Então tem que acontecer as duas coisas, né? Ó, lados e ângulos com a mesma medida. Então, no caso do quadrado, tudo 90 graus ali, né? Ó. Tudo bem? E aí a ideia é o seguinte: se a gente for olhar para um pentágono regular agora, indo na sequência, né? Figura de 3, 4, 5 lados agora, um pentágono regular teria os 5 lados com a mesma medida e os 5 ângulos também. Aí eu te pergunto, no caso do triângulo e do quadrado, a gente descobriu de uma maneira mais prática, né? O que a gente fez para descobrir a medida de cada um desses ângulos? Quando o polígono era regular, ou seja, quando os ângulos eram iguais. No caso do triângulo equilátero, a gente não pegou a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180, e dividiu por 3, ou seja, é só pegar quantidade de ângulos, não, pegar a soma e dividir pela quantidade de ângulos. Fazendo isso, a gente descobriu o ângulo igual a 60 graus. No caso do quadrado, de forma semelhante, a soma dos ângulos num quadrilátero era sempre 360. Então, se eu dividir isso por 4, que é a quantidade de ângulos, como eles são iguais, eu descubro cada um de 90 graus. Por que eu estou falando isso, tá, gente? Porque agora no pentágono é exatamente a mesma ideia. Se a gente pegar a soma toda e dividir por 5, a gente descobre a medida de cada um deles. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu sei a soma dos ângulos internos de um pentágono? Reparem aqui, como é que a gente fez para descobrir a do quadrado? Ou a do quadrilátero? A gente não pegou ele e dividiu em dois triângulos e observou que se no triângulo a soma é sempre 180 graus, né, a soma dos ângulos, então em dois deles, juntos ali, a soma seria 360. E é exatamente essa a ideia que você tem que usar para descobrir ali quando são polígonos com lados maiores. Vê em quantos triângulos você consegue dividi-lo a partir de um mesmo vértice. É esse o detalhe, ó. Reparem o nosso pentágono aqui. Imagina que em torno desse vértice aqui de cima, vou chamar de a gente vai dividir o pentágono em triângulos. Olha só quantos a gente conseguiu dividir. Tá vendo? Eu dividi o meu pentágono, olhando aquelas diagonais em torno do vértice A, eu dividi o meu pentágono em 3 triângulos. Então, você quer dizer, Guizão, que se eu quero descobrir a soma dos ângulos de um pentágono, basta eu pegar do triângulo e fazer vezes 3? Isso, exatamente. Então, olha só. Se a gente pegar 3 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo, já que ali o nosso pentágono foi dividido em 3, e depois dividir isso por 2, eu descubro a medida de cada ângulo interno do pentágono. No caso aqui ficaria 3 vezes por 2 não ali, né? Por 5, porque são 5 os ângulos. Então, se a gente pegar 3 vezes 180, isso dá 540. E dividir por 5, a gente descobre que cada ângulo interno
do pentágono regular vai medir certamente 108 graus, né? Ó, que é a divisão de 540 por 5. Beleza? Será que dá para generalizar essa medida? Dá sim, gente. Então, ó, observem aqui comigo. Para a gente determinar a medida do ângulo interno de um polígono regular, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a soma de todos esses ângulos e dividir pela quantidade de ângulos. É simples, é pentágono, 5 ângulos, todos iguais, pego a soma e divido por 5, certo? A questão agora é a seguinte: como é que eu sei em quantos triângulos eu vou conseguir dividir a minha figura? Reparem que o quadrado ele tem 4 lados e foi dividido em 2 triângulos. Se eu aumentei um, ó, pentágono, 5 lados, 3 triângulos. Reparem que a diferença entre o número de lados ali e o número de triângulos vai ser sempre 2. Em outras palavras, você sabe que toda figura que tem n lados, ela vai poder ser dividida, vai poder ser separada em n menos 2 triângulos. É só você ver ali, dá certinho para todos eles, ó, todos esses polígonos. Então, o pentágono tinha 5 lados, eu dividi ele em 5 menos 2, 3 triângulos. Você pode fazer isso, né? Isso é uma regra para qualquer polígono regular. E aí, se eu divido isso pela quantidade de lados ou pela quantidade de ângulos, né, que é a mesma, eu descubro exatamente a medida de cada um deles, tá bom? Se quiser ver isso de forma mais aprofundada, sendo aplicado em exercícios até mais elaborados, sugiro que você dê uma olhadinha lá no nosso curso de matemática, na aula que trabalha sobre os ângulos, tá? Maravilha, gente. Então, tendo em vista isso, vamos ver como que a gente pode aplicar essa ideia para descobrir tanto o ângulo quanto a soma dos ângulos ali em polígonos que são irregulares. E também vamos ver exercícios que trabalham com essa ideia dos lados terem a mesma medida. Maravilha. Ó, alguns exercícios aqui para gente. Primeiro, determine a medida do ângulo interno de um hexágono regular. Então vamos lá, a gente pega, por exemplo, né? Se a gente for desenhar ali um hexágono regular, eu quero a medida de cada ângulo interno dele. Primeiro de tudo, a gente sabe que se é um polígono regular, os lados e os ângulos têm a mesma medida. Então aqui é tudo L, né? Os lados são iguais e, portanto, os ângulos também serão todos iguais ali. Tá, vamos chamar, por exemplo, esses ângulos de X. A gente sabe o seguinte, bom, como que eu faço para descobrir a soma de todos esses ângulos? Soma dos ângulos, para descobrir primeiramente a soma de todos os ângulos, basta a gente ver em quantos triângulos eu consigo dividir aí o nosso hexágono. Então, vamos pegar, por exemplo, em torno desse vértice, ó, um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos ao todo, né? Olha a nossa regrinha lá. N menos 2, 6 menos 2, 4 triângulos. Tá? Então, são 6 menos 2 vezes 180. Por quê? Porque em cada triângulo a soma tem que dar sempre 180. Então, essa soma dos ângulos aí vai ser igual a 4 vezes 180, que vai resultar em 720. Opa, então eu descobri que se eu somar os 6 ângulos ali do meu hexágono regular, vai dar 720. Olha lá, ó, como se a gente fosse destacar aqui, ó, primeiro ângulo, segundo. Tá vendo que dividindo a figura em triângulos, eu não alterei, né? Eu não alterei o ângulo. Eu só vi da perspectiva de triângulo que a gente sabe calcular essa soma. Então, se eu pegar toda essa soma, que vai dar 720, e dividir por 6, eu descubro a medida de cada ângulo. Então, cada ângulo interno do meu hexágono regular vai valer, né, ó, 720, que é a soma toda, dividido por 6. Então, daqui nós descobrimos que cada ângulo interno do hexágono vai medir ali 720 dividido por 6, 120.
tá? Então, certamente cada ângulo interno desse hexágono mede 120 graus. Legal, né, gente? É claro que aqui eu fiz o desenho para ajudar vocês a entenderem essa separação, mas nem sempre você precisa. Entendeu que são sempre, pega a quantidade de lados do nosso polígono, faz menos 2, é a quantidade de triângulos que você tem. Então, por exemplo, agora no exercício 2, determine a medida do ângulo interno de um decágono regular. Aqui é importante saber a nomenclatura, então, mais uma vez, sugiro que você dê uma olhadinha lá na nossa aula de ângulos, que a gente fala um pouco sobre esses prefixos para indicar a quantidade de lados, tá? Então, aqui no nosso exercício, o decágono, deca significa 10, então é uma figura de 10 lados. Então, eu quero saber a medida do ângulo interno de um decágono regular. Então, se é uma figura com 10 lados, significa que eu consigo separar em 10 menos 2, 8 triângulos. Portanto, a soma dos 10 ângulos desse nosso decágono certamente vai ser 10 menos 2 vezes 180. Olha lá, são 8 triângulos que eu consigo separar a minha figura, mesmo sem desenhar ela, a gente sabe que isso é uma certeza, né? Então, 10 menos 2, isso vai dar 8 vezes 180. 8 vezes 180. Você pode fazer essa multiplicação aí, tá, gente? Mas, se você quiser, lembra que encontrar o ângulo interno seria pegar essa soma toda, que dá 8 vezes 180, e dividir por 10, né? Já que os 10 ângulos são iguais. Então, aqui, reparem que dá para cortar um zero. Fica apenas 8 vezes 18. Vou fazer aqui no cantinho. 8 vezes 18. Então, 8 vezes 8, 64. Então, fica o 4 sobre o 6. Depois, 8 vezes 1, 8. 8 mais 6 dá 14. Então, 144 é a medida de cada ângulo interno do meu decágono, da minha figura de 4 lados. Uma observação interessante que a gente pode ver é que quanto maior for a medida, ou melhor, quanto maior for a quantidade de lados do meu polígono regular, maior vai ficar a medida do seu ângulo interno. Olha lá, a gente começou pelo triângulo, era 60 graus cada um. No quadrado foi para 90 graus. No pentágono foi para 108. No hexágono foi para 120. No decágono para 144. Então tá, dá para perceber esse padrão aí também como efeito até de comparação, para ver se está fazendo sentido o seu cálculo ali ou não, né? Quanto maior a quantidade de lados, maior a medida de cada ângulo interno. Beleza? Maravilha. Agora no exercício 3, eu inverti um pouco, né? Ó, determine a medida ou a soma dos ângulos internos do octógono regular. Octógono, como vocês podem perceber pela figura, octo significa 8, né? Ó. Então é a figura de 8 lados iguais. Se tem 8 lados iguais, tem 8 ângulos iguais. Como tem um indicado ali de 135, todos eles, né, ó, vão medir 135. Então agora é o contrário, eu já te dei a medida do ângulo e eu quero a soma. Aqui fica fácil, né? Ó. Já que são 8 ângulos, todos iguais a 135, então essa soma dos ângulos internos vai ser 8 vezes esse valor. Então vai ser 8 vezes 135. Quanto que dá 8 vezes 135? Vamos fazer aqui no canto. 8 vezes 135. Vamos lá. 8 vezes 5 vai dar 40, então fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 3 vai dar 24, mais o 4 ali de cima vai dar 28, então fica o 8, sobe o 2. 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Opa, então essa soma certamente vai ser... Essa soma certamente vai resultar em 1080 graus. Belezinha, gente? Então, só para dar uma brincada ali, invertendo essas medidas. Tá bom? Para finalizar agora, a gente vai ver dois exercícios que trabalham principalmente com essa ideia de que os polígonos regulares também têm que ter os lados com a mesma medida, né? Ó, olha só o exercício 4. Um dodecágono regular possui perímetro igual a 132. Determine a medida do lado desse
dodecágono. Dodecágono regular é a figura que tem 12, ó, dodeca, 2 mais 10. Então é a figura que tem 12 lados. Então, como ele é um polígono regular, olha lá no começo, né, ó, dodecágono regular, então os 12 lados têm que ter a mesma medida. Certo? Então, vamos supor que, ó, seja x a medida de cada lado. Então, de cada lado do dodecágono regular. Então, como o perímetro é 132, você sabe que os 12 lados têm a mesma medida, então x mais x mais x, ou seja, 12 vezes esse lado é igual ao perímetro, né? Então 12x tem que ser igual a 132. Portanto, a medida de cada lado do dodecágono certamente vai ser, ó, pega o perímetro 132, divide por 12. Quanto que dá essa divisão? Vamos lá, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 132 dividido por 12. Olha lá, pega 1 e o 3, né? 13 dividido por 12 vai dar 1. Sobra um resto 1 aqui. Baixo 2. 12 dividido por 12 dá 1. Resto 0. Ou seja, vai dar uma divisão exata. Logo, cada lado ali do nosso dodecágono certamente vai medir 11 centímetros. Beleza? Então, ó, aproveitando mais uma vez a ideia do polígono regular ter os lados com a mesma medida. Agora, no exercício 5, para finalizar, o inverso, né? Ó, determine o perímetro de um icoságono regular com lados medindo 5. Aqui era fundamental, né? Ó, saber a quantidade de lados de um icoságono, tá, gente? Se é regular, você sabe que tem todos os lados com a mesma medida, só que aqui era importante saber a questão da nomenclatura, né, gente? Isso, infelizmente, não vai ser dado, não vai ser tabelado, digamos assim, no exercício, então você precisa saber. Um icoságono, pessoal, é uma figura que possui 20 lados, tá bom? Bom, aí ficou fácil, né? Então, se o icoságono tem 20 lados, o icoságono regular tem os 20 lados com a mesma medida. Portanto, o perímetro, que vai ser a soma desses 20 lados, como cada um mede 5, vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20 vezes, ou simplesmente, não, 20 vezes 5. Portanto, o perímetro do icoságono de 5 lados, né, do icoságono regular de 5 lados, vai ser 100 centímetros. Certinho, gente? Então, um pouco aí dessa parte básica dos polígonos regulares, destacando ali a relação principalmente dos ângulos e a questão do perímetro, que acaba sendo um cálculo bem mais prático, bem mais básico, né? É isso, gente. Então, finalizamos o nosso módulo da geometria básica por aqui. Tchau, tchau.